Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Enviai, Senhor, do alto céu, vossa luz, vossa verdade. Elas serão meu guia, me levarão até o vosso monte santo, até a vossa morada. Naquele tempo, os publicanos e pecadores aproximaram-se de Jesus para o escutar. Os fariseus, porém, e os mestres da lei criticavam Jesus. Este homem acolhe os pecadores e faz refeição com eles. Então Jesus contou-lhes esta parábola. Um homem tinha 2 filhos. O filho mais novo disse ao pai: Pai, dá-me a parte da herança que me cabe. E o pai dividiu os bens entre eles. Poucos dias depois, o filho mais novo juntou o que era seu e partiu para um lugar distante, e ali esbanjou tudo numa vida desenfreada. Quando tinha gasto tudo o que possuía, houve uma grande fome naquela região, e ele começou a passar necessidade. Então foi pedir trabalho a um homem do lugar, que o mandou para seu campo cuidar dos porcos. O rapaz queria matar a fome, com a comida que os porcos comiam, mas nem isto lhe davam. Então caiu em si e disse: Quantos empregados do meu pai têm pão com fartura, e eu aqui morrendo de fome? Vou-me embora, vou voltar para meu pai e dizer-lhe: Pai, pequei contra Deus e contra ti. Já não mereço ser chamado teu filho. Trata-me como a um dos teus empregados. Então ele partiu e voltou para seu pai. Quando ainda estava longe, seu pai o avistou e sentiu compaixão. Correu-lhe ao encontro, abraçou-o e cobriu-o de beijos. O filho então lhe disse: Pai, pequei contra Deus e contra ti, já não mereço ser chamado teu filho. Mas o pai disse aos empregados: Trazei depressa a melhor túnica para vestir meu filho, e colocai um anel no seu dedo e sandálias nos pés. Trazei um novilho gordo e matai-o. Vamos fazer um banquete, porque este meu filho estava morto e tornou a viver, estava perdido e foi encontrado, e começaram a festa. O filho mais velho estava no campo. Ao voltar, já perto de casa, ouviu música e barulho de dança. Então chamou um dos criados e perguntou o que estava acontecendo. O criado respondeu: É teu irmão que voltou. Teu pai matou o novilho gordo porque o recuperou com saúde. Mas ele ficou com raiva e não queria entrar. O pai, saindo, insistia com ele. Ele, porém, respondeu ao pai: Eu trabalho para ti há tantos anos. Jamais desobedeci a qualquer ordem tua. E tu nunca me deste um cabrito para eu festejar com meus amigos. Quando chegou este teu filho, que esbanjou teus bens com prostitutas, matas para ele um novilho cevado. Então o pai lhe disse: Filho, tu estás sempre comigo, e tudo que é meu é teu. Mas era preciso festejar e alegrar-nos, porque este teu irmão estava morto e tornou a viver, estava perdido e foi encontrado. A parábola do filho pródigo, ela sempre é uma razão para voltarmos e meditarmos sobre o tamanho da misericórdia de Deus, que é Pai, que nos dá todos os bens. O que acontece porque essa parábola sempre chama tanta atenção e atinge tanto o nosso coração, exatamente porque ela tem dentro dela quase todas as dimensões de um ato de conversão, de alguém que esbanjou todos os bens numa vida desenfreada e que depois voltou para o Pai e foi acolhido com grande amor. Só que há alguma coisa interessante sobre o filho pródigo que em geral não falamos muito, que é o tamanho da astúcia que tinha esse jovem. Era o filho mais novo e pede ao pai para poder pegar sua parte da herança. Mas como a gente está vendo, o pai era um camponês. Como que alguém pode pegar uma parte da herança se a herança dele é terra? Bom, a única possibilidade é que talvez o pai, além de terras, também tivesse alguns outros bens que fosse equivalente à terra, senão como que ele ia pegar a herança antes da hora, antes do pai morrer, antes de dividir a terra, já que ele queria ir para o estrangeiro? É como se esse jovem tivesse uma inteligência a ponto de saber que a quantidade de bens que o pai tinha, que não era em forma de terra, era mais ou menos proporcional à que tinha em terra. E ele podia pegar a parte dele
e ir para o estrangeiro. Depois, uma outra nota característica da inteligência e da astúcia desse filho é que ele vai para um local distante, esbanja ali uma vida desenfreada, só que não era qualquer lugar distante. No final da parábola, nós vimos que tinham porcos, pessoas criavam porcos, pois em Israel não se cria porco. Então, o que fazia? Ele estava provavelmente em algum lugar estrangeiro, caminhando no local estrangeiro. E nisso já nos leva à questão como é que um homem, que é um camponês, um jovem camponês, conhece outras línguas, outras culturas, tem uma habilidade, trato para poder não só estar num país estrangeiro, num local, mas também conseguir estar nos lugares onde os filhos de reis estão nos lugares estrangeiros. Claro, porque viveu uma vida desenfreada como se fosse um rei e não como se fosse um filho de um camponês. Esses dados, que são tangentes assim à parábola, são curiosos porque, no fundo, eles mostram que Deus tinha dado um presente especial para o filho pródigo. O filho pródigo tinha uma capacidade de raciocínio e uma inteligência diferenciada. E se nós queremos mais um sinal disso, nós olhamos o pensamento do jovem rico, do filho pródigo. Porque ele pensou, quando estava com os porcos, ele fez um cálculo. Ele lembrou que os empregados do pai dele tinham uma situação melhor do que ele tinha ali. E que era melhor ser empregado do pai do que viver onde ele estava. Isso é como um cálculo que alguém faz. Ele calculou o que ia dizer para o pai, ele calculou a vantagem e desvantagem das coisas. Isso é próprio de alguém que tem astúcia. Só que é muito curioso, porque ao mesmo tempo que esse filho pródigo tinha astúcia, esperteza, para aprender outra língua, conhecer outra cultura, para saber a quantidade de dinheiro que tem na família, que é proporcional ou não à herança que vai ter, para poder descobrir o que é melhor em cada situação, que é próprio de uma inteligência, ele conseguiu ser absolutamente estulto. Por quê? Porque ao mesmo tempo que era muito inteligente com algumas coisas, ignorava certos preceitos do Antigo Testamento. Os provérbios, por exemplo, que falavam que era para respeitar o pai, que dizia que não devia pedir a herança para o pai antes do pai morrer. Esses dois dados são curiosos porque isso mostra que existe uma diferença muito grande entre inteligência e sabedoria. Tem gente que é inteligente, que é esperto para conseguir fazer as coisas, mas como não está muito preocupado com os temas da vida espiritual, com as coisas de Deus, não consegue converter a inteligência, que é um dom divino, em sabedoria, que é a manifestação própria da finalidade da inteligência. Se esse rapaz tivesse sido um pouco menos preguiçoso e talvez um pouco mais humilde, não teria ficado tanto tempo com os porcos. Nós não podemos nem pensar que ele, estando lá nos porcos a primeira vez que ele teve dificuldade, que ele não tenha pensado de voltar para a casa do pai. Só que ele teve que ficar um bom tempo lá com os porcos, porque ele tinha que vencer o pior inimigo dos inteligentes. Todo mundo que recebe um dom de Deus, da inteligência, ou prática de saber o que tem que fazer, ou teórica de saber falar, como os filósofos, tem um inimigo mortal, um inimigo tenebroso, que é o orgulho. Teve que ficar muito tempo comendo lavagem de porcos pelo tamanho do orgulho de ter que voltar para a casa do pai, pedir perdão e dizer que de fato estava errado sobre as escolhas que fez na vida. Quando uma pessoa muito inteligente consegue vencer o seu orgulho, fatalmente essa inteligência pode transformar em sabedoria. Mas quando as pessoas muito inteligentes não conseguem vencer o orgulho, aquilo que existe de estúpido dentro até mesmo das inteligências diferenciadas não vai ser desfeito e a pessoa vai continuar tentando comer a comida dos porcos. Isso que acontece é fundamental, porque é como uma coisa que eu costumo falar sempre para as pessoas. Quem recebe o talento ou o dom dos anjos, que é ter a clareza sobre as coisas da vida ou ter a clareza da facilidade intelectual, precisa diariamente combater o pecado dos demônios, que é o orgulho. Quem recebe o dom dos anjos,
de entender e conseguir ver as coisas com clareza pela inteligência, precisa combater o pecado dos demônios, que é a inveja, o orgulho, que atrapalha todas as coisas. Esse jovem, filho pródigo, ele venceu o orgulho dele, porque quando ele viu que estava tudo muito ruim, ainda que por uma razão pouco devota, ele venceu o próprio orgulho e voltou para a casa do Pai. Isso acontece conosco concretamente quando nós confessamos. Confessar inclui falar para o sacerdote, tudo, mas falar para o sacerdote como alguém que fala para Deus. Por isso que existe sigilo de confissão, porque quando se fala para o padre, se fala como que para Deus. E mais do que isso ainda, ao fazer a confissão sacramental, nós estamos fazendo a mesma coisa que realizou este jovem pródigo que se perdeu e que voltou. O pai não deixou que o filho pródigo dissesse a sentença. A sentença dele é: trata-me como um dos seus empregados. Mas deixou que ele confessasse: Pai, pequei contra o céu e contra ti. Já não mereço ser chamado teu filho. Ele tinha preparado todo um discurso, o pai não deixou ele acabar o discurso. Era suficiente confessar, porque depois viria o perdão. Conosco é assim também. Nosso Senhor espera uma confissão santa e sincera da nossa parte. Agora que é tempo de Quaresma, é época de fazer uma grande confissão e, de preferência, vencendo o orgulho, porque essa derrota do nosso orgulho é a vitória da humildade e que nos fará voltar para a casa do Pai. Que o Senhor Jesus Cristo nos ajude, que nos liberte de todo mal e nos dê a sua paz.